Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre alguns cuidados que você tem que ter ao coletar os dados da sua pesquisa. Ou ainda, se você está contratando, ficar de olho para ver se a pessoa contratada ou a empresa contratada está tendo esses cuidados na pesquisa. Compreender sobre esse universo da pesquisa é essencial, tanto para empresários, quanto para gestores, quanto para acadêmicos, pois são a partir desses cuidados que a gente consegue sistematizar o conhecimento adquirido ou o conhecimento fornecido, para que você tenha certeza nas informações que estão chegando até você, independente de qualquer meio, você tem que entender a base com que essas informações são formuladas. Então vamos lá, eu preparei aqui para você 9 dicas, que são dicas fundamentais e cuidados que você tem que ter ao pensar na coleta de dados da pesquisa. A gente já fez vídeos, aulas falando sobre a importância e como fazer a formulação do problema, e a gente já fez também as etapas dos cuidados que você tem que tomar. Agora a gente está falando exclusivamente na hora de coletar os dados. Então você já tem o problema, já tem hipóteses, já tem objetivos, e agora você está pensando, já tem a metodologia previamente exposta quando você já conseguiu definir o seu problema e suas hipóteses. Agora você chegou na hora da coleta, e aí a gente vai falar sobre isso. Bom, o primeiro cuidado que você tem que ter é o quê? Documentar todos os passos. Como assim documentar todos os passos? Ora, se você está fazendo uma pesquisa, eu estou ligando, qual é o horário que você está ligando, qual é o mecanismo que você está usando para ligação, aparelho, essa ligação está sendo gravada, está sendo por celular, qual é o mecanismo de internet, enfim, documentar todos os passos. Mas eu disparei para as pessoas responderem. Ok, como você disparou, qual o mecanismo que você usou, se foi através de rede social, qual é a rede social, qual é o horário que você disparou para essas pessoas. Mas eu estou fazendo pesquisa de rua. Ok, quantas pessoas foram para a rua, qual a idade dessas pessoas, com que mecanismos, ferramentas ali, aparatos tecnológicos elas foram para a rua, qual é a região, qual esquina, qual perímetro ali que eles ficaram, enfim, todos os processos da pesquisa devem ser documentados. Se você está falando de pesquisa experimental, se está falando de alguma pesquisa que envolva ali necessidade de laboratório, você tem que documentar inclusive as marcas dos aparelhos que você está usando. Por exemplo, eu vou fazer um grupo ali, não de laboratório, mas eu vou fazer um grupo ali de focal, e eu vou usar uma câmera, e qual é a marca da câmera, qual é o estilo da câmera, quanto tempo essa câmera grava. Por quê? Porque em alguns processos de auditoria da pesquisa, a gente necessita compreender da marca para saber se teve alguma fonte ou forma de adulteração. Tudo isso é importantíssimo você documentar. Se você está falando, por exemplo, de pesquisa laboratorial, por exemplo, uma vez a gente fez uma pesquisa que estava testando uma marca de titânio, estava testando a durabilidade do titânio. E aí a gente tinha que documentar qual era uma marca tanto do titânio, tá, do fornecedor daquele titânio, quanto a marca dos aparelhos que estavam sendo usadas para mensurar. Com isso eu quero dizer, independente da sua forma de pesquisa, todas as etapas têm que ser documentadas, porque além do processo de auditoria, a gente tem as variáveis que pode compor aquele cenário. Vamos pensar, se você faz uma pesquisa hoje no YouTube dos vídeos mais altos, os 50 vídeos que estão mais altas, se você pesquisar de manhã você vai ter um resultado, se você pesquisar à tarde você vai ter um resultado, se você pesquisar à noite você vai ter um resultado. Nossa, sério? Sério. Por que você vai ter essa variação de resultado? Porque você tem a faixa etária e o perfil de pessoas que acessam aquele mecanismo, essa ferramenta, essa rede social em determinados horários por dia. Então, aquele mecanismo que mensura ali as altas vai variar de acordo com esse horário que você está pesquisando. Se você manda a gente para a rua, a mesma coisa. Dependendo dos horários que a equipe vai para a rua, você encontra pessoas diferentes. Mas eu quero fazer uma pesquisa na praia. Ok, uma coisa é você fazer uma pesquisa na praia de Santos, num feriado prolongado, de forma aleatória. Então, você tem uma gama de características de pessoas que costumam sair da cidade de São Paulo, até mesmo dos interiores, para dar aquele
pulinho na praia e voltar. Agora eu tenho uma praia X, lá quase privada, do litoral norte, no meio da semana. Eu tenho outro perfil de pessoas que eu vou entrevistar. Por isso que todas as variáveis, todo o processo de pesquisa ele tem que ser documentado, para quando houver a análise ou quando tiver uma auditoria, consiga se enxergar o que deu errado não, mas o que pode ter comprometido aquele resultado, ou ainda a necessidade de fazer outra pesquisa para comprovar o resultado ou fazer outra pesquisa para complementar o resultado de acordo com a variável. Por isso, lembre-se, a primeira coisa, documentar tudo. A segunda coisa é que, caso você precise de pessoas, tá? Essas pessoas deverão passar por um treinamento para fazer uma coleta direcionada e unificada. Então, por exemplo, imagina que você vai precisar de pessoas em campo ou pessoas ligando. Aí uma pessoa chega e fala assim: oi, tudo bom? Aqui é a Sabrina. E aí, você pode me responder uma pergunta? Ou ainda você tem um padrão, você tem que estabelecer um padrão. Oi, eu sou... Bom, você vai fazer ali essa chamada, vai testar com o seu cliente ou a empresa vai testar com você de como vai ser essa apresentação. Eu estou falando em nome, vocês têm que chegar num acordo ali de acordo com cada pesquisa, mas o importante é que tanto a abordagem presencial, vestimenta, tom de voz, formas de falar, que você consiga estabelecer um padrão para a coleta, porque senão isso pode identificar o porquê que uma pessoa consegue mais e que tipo de pessoa consegue uma maior abordagem ou menor abordagem. Tudo isso vai influenciar até na receptividade, porque se você tem um padrão e eventualmente você tem uma rejeição aí por parte do entrevistado, você vai entender, puxa, será que é o padrão que eu estou adotando? Agora, se cada um tem um padrão que você não consegue identificar essa diferença, você acaba comprometendo também a pesquisa. Então lembre-se, se você precisar de pessoas, você precisa ter um padrão de aplicação de pesquisa, seja coleta por telefone, seja coleta presencial e até mesmo coletas por WhatsApp ou coletas por e-mails. A terceira coisa que a gente vai ter que falar aqui é sobre a edição dos dados. Como será? Como você vai coletar esses dados no sentido prático e como você vai editar esses dados. Por exemplo, se você está mandando o pessoal para a rua, esse pessoal que você está mandando para a rua, ele está usando ferramenta tecnológica, ele está usando algum software que já vai trazer esses dados editados? Você está mandando com prancheta para fazer aquelas anotações com canetas? Quando você pegar essas anotações, o que você vai fazer com elas? Como que você vai separar? Você já tem que pensar nisso antes da pesquisa acontecer. Se você está fazendo por telefone, como que está sendo anotado esses dados? É através de ligação? É através de formulário? Enfim, independente do formato, você já tem que pensar em como você vai editar essa pesquisa, tá ok? Outra questão é o uso de sistemas de softwares ou aplicativos, como alguns chamam, softwares, depende aí da linguagem do mundo que você está de tecnologia. Você tem que decidir o que você vai usar, não só na hora de aplicar a pesquisa, como na hora de tratar a pesquisa. Esses dias um aluno me perguntou: não, mas eu quero stata. E quando eu comecei a perguntar para ele o que ele entendia desse software, ele falou: eu não entendo nada. Eu falei: como assim? Não, mas eu li no artigo, quero melhor. Não, você tem que entender a fundo a funcionalidade, se serve para sua pesquisa, se não serve, qual é o melhor mecanismo. Tem bastante software que já faz, dependendo da pesquisa que você fizer, já faz esse tratamento. A maioria do software você tem que conhecer muito bem, porque tem as variáveis que você vai relacionar, tem uns que você brinca bastante, por exemplo, eu vou relacionar horário com sexo, com gênero, enfim. Você tem que entender desses softwares e já saber, olha, eu vou analisar desta forma. Outra questão que a gente vai falar que você tem que considerar para a pesquisa é a transcrição de dados. Como você vai fazer essa transcrição de dados? Muita coisa você já consegue pensar aqui na edição. Então, por exemplo, na edição de dados eu vou fazer assim, assim, assim. E aí você tem aqui, não, mas como eu vou transcrever esses dados? Eu vou fazer usar o software, ou se for falado, como que eu vou fazer essa transcrição? Eu vou pagar uma pessoa que fica lá ouvindo? Eu vou usar um sistema de tradução? Eu vou gravar e transcrever só os dados principais? Enfim, você já tem que pensar nisso quando você for pensar na aplicação da pesquisa. Você já aplica a pesquisa
já pensando em todo o processo que deverá acontecer e já tendo tudo isso muito esquematizado aí na sua cabecinha. O sexto, a verificação de cada etapa. Como que você vai fazer? O correto é que você faça microauditorias do processo da pesquisa, para você entender ali se existe alguma coisa acontecendo e se está sendo realizada de forma correta. Eu precisei usar o serviço de uma pessoa para aplicar ali os dados por telefone. O que você vai fazer? Você vai verificar, eu fiz 10, 15 ligações, tá? Como você fez, verificar se está acontecendo, quais são as variáveis que estão ocorrendo. Você vai ter que fazer microauditorias durante esse processo para que, caso haja algum problema, você resolva na hora. Porque se você deixar para fazer isso só no final e ficou faltando alguma coisa no meio do caminho, você vai perder todo o seu trabalho. Sétima coisa que a gente tem que pensar aqui é sobre o formato de tratamento para análise, tá? Você já pensou no software, você já pensou como vai editar, só que você tem que pensar como você vai analisar. Tudo bem que a análise a forma de análise está diretamente ligada à hipótese e aos objetivos, mas você tem viés de análise. Esse viés de análise é muito importante você saber. Eu tenho um viés social, eu tenho um viés mercadológico, eu tenho um viés administrativo, enfim, qual é o viés de análise que você vai utilizar? Por si só, em quem você vai estar se embasando, qual é a sua base para fazer aquela análise? Ela não pode vir puramente porque a minha cabeça achou que é assim. Não, você tem que pensar num viés de análise que você vai aplicar nessa pesquisa que você está fazendo ou que você está querendo. E se você está contratando, você tem que entender qual é o viés de análise que será analisado e entrar num acordo com o seu fornecedor. Se a pessoa tem um outro viés que não é aquele que você está querendo para hipótese, para objetivos, e ela não consegue adaptar, por isso que a gente falou da importância do currículo, e ela não consegue adaptar o viés que você está querendo, em compreender a fundo, entender as variáveis, a pesquisa também pode sair de forma errônea e trazer pior, dados errôneos que vão ocasionar estratégias erradas, que vão ocasionar tomadas de decisões erradas. Tudo isso você tem que levar em consideração. Assim, a gente segue para o oitavo, que é a necessidade de termos e assinaturas. Isso é muito importante, isso aqui é uma questão legal. Existem pesquisas que vão precisar de termos, como o termo de livre, esclarecido e consentindo, dependendo do que você está fazendo. Tem pesquisas, se você trabalhar com imagem, que vai precisar da autorização para você usar a imagem. Caso contrário, isso pode virar processo depois, assim como o TLSE. E existem pesquisas ainda que, para que sejam válidas, precisam de comitê de ética. Cuidado com essa parte legal. Se você estiver pensando em pesquisas para falar de eleições, pesquisas eleitorais, ainda assim é necessário que essa pesquisa seja registrada, tem que ser um estatístico que tenha esse registro, essa capacidade de registrar. Então, você tem que tomar cuidado com esses aspectos legais do processo da pesquisa. E, por fim, a nona dica, para a gente encerrar esse vídeo aqui, que já foi bem robusto de informação, vamos falar da resoluções para possíveis variáveis. Então, por exemplo, eu mandei o pessoal para a rua usando um aplicativo X, e se acabou a internet, se o telefone foi roubado, o que você vai fazer? Se você foi extraviado, se aconteceu alguma coisa que impossibilitou ele de usar, você vai perder essa pesquisa? Mas eu estou fazendo uma pesquisa com uma equipe X e tal dia. E se acontecer alguma coisa no meio do caminho, furou um pneu, o que você vai fazer? Já tem um outro dia? Como que pode fazer? Mas eu preciso deslocar uma equipe de uma cidade para outra. Enfim, tudo isso você tem que levar em consideração. Por isso que aplicar pesquisa é muito importante e bem profundo. Não é tão fácil como todo mundo acha, que é só fazer uma coisinha. Quanto mais cuidado você tiver na sua pesquisa, mais reais serão os dados que você vai conseguir coletar para que o seu negócio ou o seu experimento ou sua tomada de decisão aí seja correta, tá certo? Eu espero ter ajudado você. A gente já se encontra e não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e deixar aquele joinha. Um grande abraço e até mais!